devido às coisas serem impostas para viver dentro daquela sociedade, não diferente dos nossos tempos. Eu não vou entrar no detalhe do Apocalipse, porque o Apocalipse ele é um livro para que você estude ele separadamente, 2:27 do Novo Testamento. Como o pastor falou aqui, a gente tem que voltar a estudar. Como eu voltei para a faculdade de novo, aí estou fazendo mais outra pós-graduação, agora interpretação bíblica, aprendendo sobre os manuscritos, todas as interpretações bíblicas, Bíblias textuais, essas questões dessas Bíblias, o original, do grego, do hebraico, também o curso de hebraico também, para poder ter a interpretação correta do texto, chegar mais próximo possível e fazer as comparações de algumas Bíblias e a comparação de alguns manuscritos. E eu ganhei, por ser um aluno inadimplente, pago as minhas mensalidades em dia, eu ganhei também mais outra pós-graduação, essa online. Essa eu ganhei do Apocalipse. Também junto, eu fiz uma pós, eu paguei as 3 mensalidades, não sabia, pagando em dia, eles me presentearam com mais uma pós de Apocalipse online. Então, eu estou estudando uma pós de interpretação, uma pós de Apocalipse e mais o hebraico. E aí, o Apocalipse, ele é para você ver, uma pós-graduação só para o livro de Apocalipse. Não tem como a gente tratar o livro de Apocalipse somente em 40 minutos de ministração. Que você leva 1 ano estudando o livro de Apocalipse, todinho, para depois você se formar. Então, eu não vou entrar nos detalhes mais profundos a respeito do livro do Apocalipse. O que eu quero tratar com vocês, a questão, é só o pano de fundo que estava acontecendo naquele período do apóstolo João, fazendo uma comparação com o nosso tempo agora e o que nos espera futuramente, para que nós mantemos a nossa fé também, da mesma forma em que João vê um povo desanimado, desacreditado, e tinha uma grande diferença entre os profetas e os apocalípticos. Tinha uma grande diferença entre eles. Os profetas, eles traziam esperança para o povo e falavam somente a respeito do tempo daquela era, sobre as questões políticas, sobre as questões econômicas e sociais. Eles só demonstravam, os profetas traziam essa esperança para o povo, para aquela época ali, trazendo uma esperança, falando que Deus, você vai ver isso muito claro, por isso que nós temos o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o Apocalipse do Daniel, do livro do profeta Daniel. E aí você tem o capítulo 2, você tem o capítulo 7, você tem o capítulo 9 e você tem o capítulo 12. Você precisa ler esses 4 capítulos para você entender o que João vai querer falar lá na frente. E aí você vai vendo que o profeta do Antigo Testamento, o Daniel, o profeta Daniel, ele está lendo ali no capítulo 9, ele está lendo o profeta Jeremias, no capítulo 29, ele está sentado e ele está lendo, de repente, está preso, está cativo, eles estão exilados na Babilônia, ele está lendo lá, está lendo lá, e ele está olhando lá e diz, 70 anos, aí ele, 70 anos é o período que a gente vai passar nesse cativeiro babilônico. Como eu estou no ano 63 já de exilado, faltam 7 anos para terminar essa perseguição. E aí vem o anjo Miguel, tanta notícia boa para ele trazer, vem o anjo Miguel dizendo para ele, Daniel, senta aqui, meu filho, vem cá, senta aqui. Aí o anjo chama ele e bota ele, você compreende o que você está lendo? Você entende do que você está lendo? Você tem certeza? Ele, estou lendo aqui, conjecturando, diz que o cativeiro vai acabar em 70 anos, nosso sofrimento, a gente não aguenta mais viver sob o jugo de Nabucodonosor, exilado aqui, estamos passando um perrengue, uma necessidade. Ele, meu filho, não é 70 anos não, são 70 semanas de ano. Aí Daniel fala, como? 490 anos, não era 70? Não, mas lê que vocês vão pagar por não obedecer aos meus mandamentos. Então você vai ver isso lá em Romanos capítulo 11, ele vai falar a respeito, o próprio Paulo vai falar, por que o povo penou 490 anos de sofrimento, porque não guardou os mandamentos do Senhor. E Daniel trazia uma esperança para aquele tempo, nós vamos sair daqui, nós vamos sair desse cativeiro, nós vamos sair sob o jugo pesado de Nabucodonosor e vamos voltar para Jerusalém. E aí o anjo diz, não, vocês vão sim, só que ele decretou, foi escrevendo, será assim, na primeira semana vocês irão construir o muro, os templos de Jerusalém, depois, as outras 62 semanas, o ungido se levantará, ele será morto, entendeu? Será entregue, o templo de Jerusalém será destruído, tudo isso. E isso eu vou dizer uma coisa para você, porque quando a gente trabalha a questão do Apocalipse, é uma questão que vai acontecer literalmente. Por quê?
quando o anjo fala para Daniel, Daniel tem essa visão de que vai acontecer todas essas coisas, e realmente acontece. A reconstrução do muro acontece em Neemias no capítulo 2. E aí você vai ver Mateus capítulo 21, o ungido sendo consagrado como rei de Israel. Aí depois você vai ver o ungido sendo morto. Aí depois você vai ver o templo sendo destruído no ano 70 por Tito Vespasiano. Então tudo isso aconteceu. Só que faltou uma coisa no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, que não aconteceu. A aparição do anticristo. Esse não aconteceu. Porque Daniel tem a visão da estátua de Nabucodonosor, ele vê 4 reinos, ele vê o reino de Nabucodonosor, da Babilônia, ele vê dos Médios e dos Persas, ele vê do grego, do Alexandre o Grande, e ele vê de Roma. Só que de Roma ele não consegue identificar o animal. Ele não consegue identificar o animal. Por quê? Porque não era para a era dele. Quem consegue identificar o animal é o apóstolo João. E o apóstolo João traz essa referência, dizendo que essas coisas aconteceriam no tempo futuro, para trazer uma esperança. Então aconteceu, literalmente, como Daniel viu, a cabeça de Nabucodonosor, Babilônia, ia perder para os Médios e os Médios e os persas iam perder para os gregos, e os gregos iam perder para o romano. Exatamente como aconteceu, que está escrito lá no profeta Daniel. Se aconteceu, literalmente, a construção dos muros e a construção do templo, aconteceu exatamente como ele disse em Neemias no capítulo 2. 49 anos depois da libertação do povo do cativeiro babilônio. 62 semanas, que dá 434 anos, aconteceu exatamente quando Jesus Cristo entra no templo e é ovacionado, Hosana, Hosana, bendito seja o nome do Senhor. Exatamente aconteceu. E aí eu digo para você que falta porque batendo a primeira semana com as 62 semanas, dá 69 semanas de ano. Falta umazinha para completar. Aí você fala, pastor, você vai completar quando? Nesse ato que nós estamos vivendo. Está se cumprindo ela nesse ato que a gente está vivendo. Falta uma semana de anos para se completar. E aí entra o período da igreja. E a igreja vai começando a sentir esse esfriamento e essa opressão demoníaca, tentando esmagar a igreja. E é nesse período da opressão demoníaca e dessa sobrecarga sobre a igreja sendo oprimida, sendo perseguida, que vai se manifestar o Filho de Deus. E aí eu estava conversando até com os jovens, a gente estava até falando um estudo sobre isso. Por que hoje, veja atenção, gente, o que as pessoas falam? Quando você fala assim, irmão, Jesus Cristo vai voltar. Qual é o discurso hoje? Meu irmão, que Jesus vai voltar. Já passou mais de 2000 anos. O que Jesus vai vir fazer aqui nessa terra? Ele já veio uma vez e não vai voltar novamente. E aí Jesus disse que a vinda dele será como o quê? Como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Nos dias de Noé, o que não tinha acontecido naquela época? Nunca tinha chovido. O povo nunca tinha visto chuva. O que Noé está fazendo? É maluco, só pode ser doido. Nós somos o quê? Maluco, somos doidos. Dizer que Jesus Cristo vai voltar, um cara que já veio, já morreu, já ressuscitou e vai voltar de novo. Vai voltar agora ele vai ser rei, agora ele vai sentar num lugar poderoso e vai dominar sobre 10 nações, sobre todo mundo. Vai destruir as 10 nações, composta pelo Reino do Norte, composta pela União Europeia, ele vai destruir essas 10 nações, ele vai destruir isso tudo. Ele vai ser o governador, o único, vai dominar, vai mandar tudo isso. Isso vai acontecer? Ah, fala sério. E aí está lá Noé construindo a arca lá da aliança, vai chover, gente, vai vir um dilúvio. Não cai um pingo de água e está Noé dizendo, vai cair um dilúvio. Vai cair um dilúvio. E o povo não acreditando. E ele diz, igualzinho no dia de Ló. Todo mundo casava, estava no casamento, todo mundo bebia e enchia o pote. Era o que todo mundo estava fazendo no dia de Ló. Ninguém acredita no que a gente fala e todo mundo fica na farra, na bebedeira e na zoação. Igualzinho. E aí veio o dilúvio, que foi tarde demais, não deu para se salvar. E aí quando nós vemos o apóstolo João escrevendo essa mesma característica. Aqueles que perseverarem, aqueles que manterem firme. E aí, por que eu estou dizendo que Jesus Cristo vai voltar? Porque falta ele cumprir uma coisa. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 24, 25, 26, aí ele vai falar ali a respeito do que ele cria os animais, ele cria as plantas,